O Instituto de Israel para a Investigação Biotecnológica do Ministério da Defesa anunciou que desenvolveu um anticorpo para o coronavírus e que prepara a patente para depois entrar em contato com empresas farmacêuticas com o objetivo de produzir em escala comercial. Em comunicado, o Instituto assegura que o anticorpo desenvolvido ataca e neutraliza o vírus nas pessoas doentes. De acordo com os pesquisadores, liderados pelo professor Shmuel Shapiro, a fase de desenvolvimento do anticorpo foi concluída, acrescenta a nota. O ministro da Defesa de Israel, Naftali Bennett, visitou o laboratório do Instituto em Ness Ziona, ao sul de Tel Aviv, onde tomou conhecimento da pesquisa. Ele afirmou que o anticorpo ataca o vírus de forma monoclonal, qualificando o trabalho desenvolvido como grande conquista. Estou orgulhoso do pessoal do Instituto de Biotecnologia por esse avanço. A criatividade e o pensamento judaico atingiram grande resultado, disse o ministro na nota. Altos cargos do setor da defesa e da segurança israelita disseram que a descoberta é a primeira desse tipo em nível mundial. De acordo com a publicação digital Times of Israel, no mundo há cerca de 100 de equipes de investigação à procura de uma vacina para o novo coronavírus que provocou a pandemia, sendo que cerca de 10 estão, neste momento, em fase de teste em seres humanos. Especialistas avisaram em março que o processo após o desenvolvimento de uma vacina em laboratório pode demorar pelo menos 18 meses. O Instituto para a Investigação em Biotecnologia de Israel dedica-se, entre outras atividades, a investigar armas químicas, procurando antídotos contra novas substâncias. Em março, o jornal Haaretz publicou que o centro tinha conseguido avançar nas investigações sobre a vacina, tendo o Ministério da Defesa desmentido a informação. Em nível global, segundo o balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 250 mil mortes e infectou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. As informações são da Agência Brasil. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 48 mil pessoas recuperadas da Covid-19 entre os cerca de 114 mil infectados. Considerando todas as pessoas que contraem o coronavírus, a maioria se recupera. De cada 100 pessoas, 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma, mas pegou a doença, foi infectada. Vai ter uma doença leve, sintomas bem brandos. 20 vão precisar de algum tipo de atendimento mais especializado, internação, vão ficar. 5 vão precisar de respirador, ou seja, vão se agravar. Obviamente, todo esse restante que recebeu alta e que não foi nem para o hospital, foi curada. Então, o número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para caso grave. E o Ministério da Saúde enviou no último fim de semana mais 100 respiradores para o Amapá, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Com isso, chega a 487 o número de equipamentos distribuídos para ajudar no tratamento de pacientes graves da Covid-19. Termina esta semana a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. O repórter Igor Santos tem os detalhes. Restam apenas 2 dias para o fim da segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. E muita gente ainda não se vacinou. Segundo o Ministério da Saúde, até agora, 5.600.000 pessoas tomaram a dose, o que representa 36% do total esperado. Essa fase é voltada para 7 grupos. Entre eles estão os motoristas e cobradores de transportes coletivos, caminhoneiros e portuários. Profissionais que estão sempre em trânsito e, por conta disso, tem se mostrado o grupo com menor adesão. Foram 467 mil doses aplicadas até agora, de uma expectativa de 2.600.000 vacinas. Na próxima terça, dia 11, começa a terceira e última fase da campanha, que vai até o dia 5 de junho e vai ser dividida em 2 etapas. A primeira delas vai focar nas pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes e mães que deram à luz no intervalo de 45 dias. A meta da campanha é vacinar 90% do público. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o Governo Agora.
As ações para garantir o abastecimento do país durante a pandemia de Covid-19 foram detalhadas hoje pelo ministro da Infraestrutura num seminário pela internet. Medidas para garantir a logística de abastecimento da população durante o isolamento social estão entre as prioridades, segundo Tarcísio de Freitas. Não adianta deixar o comércio fechado e manter, por exemplo, o supermercado aberto se a carga, se o produto não chegar no supermercado. Então a gente foi aliviando, adaptando esses decretos de isolamento para que as instalações de suporte ao transporte funcionassem. Então a oficina mecânica, a loja de autopeças, a borracharia, o restaurante de beira de estrada. Em São Paulo e aqui no Distrito Federal, o uso de máscaras de proteção já é obrigatório em locais públicos, mas o uso inadequado pode aumentar o risco de infecção. As máscaras impedem a disseminação das gotículas de saliva pelo ambiente e o contato com elas. No caso das feitas em casa, dê preferência às de algodão, com 2 camadas de tecido. Elas são reutilizáveis e individuais, mas antes de usar, tem que limpar as mãos e adaptá-las bem ao rosto. A máscara de tecido, ela não protege contra infecção. Ela apenas reduz a quantidade de partículas que a gente deixa ao falar, ao espirrar ou ao tossir. Apenas o uso de máscara ela não é suficiente para a gente prevenir a transmissão das infecções. Existem outras medidas importantes, como a higienização das mãos e a etiqueta respiratória. A proteção dessas máscaras dura em média 3 horas, que é quando elas começam a ficar úmidas. Mas tem muita gente usando errado e contaminando o tecido bem antes disso. Por exemplo, assim, quando abaixa a máscara deixando o nariz descoberto ou quando solta uma das tiras ou coloca no pescoço. E também não pode ficar tocando na parte da frente da máscara. Se for ficar muito tempo na rua, carregue sempre uma máscara de reserva. Na hora de trocar, guarde a usada num saco plástico e ao chegar em casa, higienize corretamente. Deixe de molho por 30 minutos numa solução com água sanitária. Depois lave com sabão neutro e coloque para secar. Passe ferro e guarde a máscara novamente num saquinho. E atenção também na hora de descartar. Nas nossas residências, as lixeiras elas têm que ser acondicionadas em sacos para serem disponibilizados para que aqueles que vão coletar o lixo, eles tenham segurança de que aquele lixo está bem acondicionado. A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio os pequenos negócios em todo o país. E para ajudar esses empresários a superarem a crise com inovação, o governo promove a interação deles com as startups. Para ajudar micro e pequenos empresários a não fecharem as portas, a ideia é apostar em inovação com a ajuda das startups. O Ministério da Economia, por meio do Inovativa Brasil, fez um mapeamento das startups com soluções ligadas à Covid-19. Foram identificadas mais de 700 alternativas envolvendo saúde, gestão e educação à distância. Agora estão sendo promovidos encontros virtuais entre as startups e os futuros clientes para encontrar as melhores saídas. A gente agora começou a realizar as apresentações ligadas a soluções para micro e pequenas empresas. Então, realizamos já um ligado a vendas online e também a delivery e logística. Mas nas próximas semanas vamos realizar demo days ligadas à área de finanças, gestão de pessoas, gestão de fornecedores, entre outros. Nelson Suaer é sócio fundador da Handover, uma plataforma de armários inteligentes. Com pouco contato físico com o produto, o risco de contaminação na entrega é bem reduzido. Hoje nós somos procurados por micro e pequenas empresas que buscam soluções inteligentes para reduzir o custo das suas entregas e ter mais capilaridade, ou seja, mais presença nos grandes centros das cidades. Solução para a empresa de Leonardo Lorentes, que trabalha com entrega de documentos, produtos e alimentos. A possibilidade de utilizar armários que possam ser abertos tanto pelo bike, utilizando um QR Code, quanto à distância via web, nos ajuda muito a estar em todos os pontos da cidade. Para participar da iniciativa, basta se cadastrar no site do Inovativa Brasil. Os encontros virtuais vão acontecer até o final de maio. O cocanão, ele é riquíssimo em ácido láurico, água de coco.
é um dos componentes mais importantes do leite materno. Por isso que você é bonito assim? Tá. E faz o organismo da gente produzir interleucina 2, que ativa as células brancas. Então, quem toma água de coco não adoece. Qual é o teu segredo? Qual é o segredo? Diga aí. Água... o bicho aqui é veterinário, ó. É veterinário. E um pouquinho da terra preta só embaixo, um pouquinho. Aí. Tá bom aqui? Agora bota ele aqui para dar sorte. Vou ter que botar mais, tá muito... Só um pouquinho da preta, peraí. Agora. Bote ele. Olha lá. Aqui tem que plantar o senhor. Ó. Vamos lá. Termine. Dá o cabo da pé. Cadê a água? Pode pegar lá. Acabamos de plantar aqui no Alvorada 6 coqueiros, anão legítimo. Leva quanto tempo para produzir? 2 anos e meio, 3 anos tá produzindo. 2 anos e meio, quando tiver acabando o mandato, pronto para começar outro. A gente já tá tomando coco aqui. Valeu, galera. Tomando água de coco aqui. Esse é o segredo da gente viajar o mundo todo, presidente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes por semana o senhor consome água de coco? Eu aqui, como tem bastante coco aqui, quase todo dia. Quase todo dia. Uma média é 1.000 litros por dia. Quem sabe, sabe. Não esquece nunca não, rapaz. Olha aí, ó. Valeu. Já foi. Safa aí. Daqui a 2 anos e meio a gente vem aqui. Caramba, como é que é? Pô, como é que é? Esqueci, pô. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.